Existem pacientes que gostam de entender de forma mais profunda algumas decisões dos cirurgiões. E eu entendo esse tipo de paciente. Às vezes a gente cita nas redes sociais alguns termos técnicos, ou os pacientes perguntam para a inteligência artificial algumas características sobre a cirurgia. E não existe uma melhor técnica. Por isso que existem várias técnicas. Se somente uma técnica fosse a melhor, somente ela existiria. A rinoplastia é uma cirurgia ampla, de muitas técnicas. Uma cirurgia que traz equilíbrio entre engenharia, arquitetura e arte. Essa cirurgia é uma cirurgia que me encanta e tem um vasto conhecimento. A gente consegue refinar a mais refinada técnica a cada congresso e a cada encontro. E hoje eu vou falar para vocês sobre 3 principais técnicas cirúrgicas de rinoplastia que um paciente que gosta de entender sobre isso deve saber. A primeira técnica que eu vou abordar é a rinoplastia redutora. A mais antiga, a rinoplastia em que se diminuía, tirava a cartilagem e o osso do nariz para fazer ele menor. Foi aí que a rinoplastia começou a sua evolução nos tempos modernos. Se você conhece alguém que operou há 30, 40 anos atrás, muito provavelmente essa pessoa utilizou essa técnica na sua cirurgia. É uma técnica que consegue tratar vários tipos de nariz, mas de uma maneira geral não consegue um resultado tão estável, em especial no médio e no longo prazo. Quando vamos falar de grandes modificações, também não é uma técnica que geralmente utilizamos. A técnica redutora não consegue colocar a ponta naquela posição e trazer uma boa previsibilidade na maioria dos casos. Essa técnica pode sim ser uma grande aliada do cirurgião em alguns tipos de anatomia, mas não traz a versatilidade que um cirurgião precisa para trabalhar, em especial no Brasil, um país de grande miscigenação e variações anatômicas das mais diversas. A rinoplastia redutora é uma boa técnica para alguns tipos de narizes grandes, narizes caucasianos e com um septo forte. A gente precisa ter outras técnicas na manga para entregar um bom resultado e estável para o nosso paciente. As outras 2 técnicas que eu vou abordar são a rinoplastia estruturada e a rinoplastia de preservação. Eu vou trazer as duas de forma conjunta porque hoje em dia se fala muito em rinoplastia híbrida, unir as 2 técnicas. A rinoplastia estruturada é a rinoplastia em que o cirurgião coloca o nariz em uma posição e estrutura esse nariz naquela posição, sempre com o objetivo de manter aquele resultado no médio e no longo prazo. A gente trouxe com a rinoplastia estruturada mais previsibilidade para a ponta nasal, um lugar de refinamento técnico avançado em que os pacientes, através das redes sociais e do entendimento da cirurgia, procuram hoje em um cirurgião. A estruturação da ponta é essencial e é unânime entre os cirurgiões que nós precisamos estruturar a ponta para manter um resultado. Existem variações em como as cartilagens da ponta estarão posicionadas. As cartilagens laterais inferiores aqui do desenho, elas podem estar em vários formatos. Eu vou mostrar para vocês como muda o formato de uma ponta quando eu modifico essa cartilagem. Eu modifico essa cartilagem e coloco uma estrutura central, como um pilar. E isso vai trazer para mim estabilidade no médio e no longo prazo. Essa estruturação pode ser feita tanto com técnica estruturada pura, estruturação de dorso e de ponta nasal, quanto de forma híbrida. A forma híbrida de fazer rinoplastia mistura a estruturação da ponta nasal com cartilagem e um detalhe, sempre utilizamos cartilagem do próprio paciente. Dessa forma diminuímos muito a chance de rejeição e temos um melhor resultado. Voltando para a rinoplastia híbrida, ela fala de estruturação de ponta nasal e preservação do dorso. A preservação do dorso é não romper essa região superior, é diminuir uma giba, por exemplo, que é aquele morro no dorso, trabalhando lá embaixo. Eu vou trazer o desenho para vocês. Eu tenho aqui o dorso do nariz e uma estrutura abaixo. Reduzindo ela, tudo desce. Essa técnica tem a vantagem de que pacientes que possuem já, por exemplo, um dorso fino de frente, consigam manter essa característica de dorso no pós-operatório. Ela traz também algumas vezes a economia de alguns tipos de enxertos de cartilagens e a gente pode diminuir, em alguns casos, a necessidade de complementar a estruturação com cartilagem de costela, por exemplo.
é uma boa técnica, em alguns casos para tratar narizes tortos também. Um cirurgião de rinoplastia precisa ser versátil, precisa conhecer as mais variadas técnicas. E eu sempre falo, trabalhar no Brasil é diferente. A gente vai em congressos ao redor do mundo, ver várias técnicas de vários cirurgiões, mas algumas delas não se aplicam para o nosso tipo de paciente. A grande miscigenação do Brasil traz a beleza do brasileiro, mas também requer um cirurgião versátil, que saiba combinar as técnicas para que ele chegue no melhor resultado para o seu paciente.